Alô, alô! Está começando mais um episódio da Rádio da Proíndio. Hoje vamos falar de um assunto que preocupa não somente as brasileiras e brasileiros, mas também o mundo inteiro: o aumento descontrolado das queimadas na Amazônia. A fumaça e os números mostram um crescimento muito grande do fogo em 2022, que está relacionado também com o aumento do desmatamento nos últimos 4 anos. Para entender os motivos do aumento das queimadas, conversamos com a Anne Alencar, diretora de ciência da ONG IPAM, Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, e coordenadora do programa MEP Biomas Fogo. 2019, 2020, 2021 e 2022 foram anos em que a Amazônia ela chegou a um novo patamar de desmatamento, que é um patamar de mais de 10 mil quilômetros quadrados por ano. E isso indica que tem muita floresta derrubada no chão, pronta para queimar. Ela está sendo queimada. Vamos nessa? A Amazônia teve no primeiro semestre de 2022 uma área queimada 41% maior do que no primeiro semestre de 2021. O número de queimadas registradas na Amazônia até 19 de setembro já havia superado o total registrado em todo o ano de 2021. Mas o que está acontecendo? Por que todo esse aumento das queimadas? O primeiro motivo, como explica Anne Alencar, está relacionado ao aumento do desmatamento. A Amazônia ela tem passado por um momento decisivo de consolidação de uma tendência de aumento de desmatamento e de queimadas. Uma coisa está muito relacionada com a outra. As queimadas, elas fazem parte do processo de desmatamento, então por isso que o aumento de desmatamento aumentam as queimadas. Eu acho que, no geral, o cenário que a gente tem é uma Amazônia que tem mais desmatamento e também tem mais fogo. Na Amazônia, os incêndios não costumam ocorrer por causas naturais. O fogo é quase sempre causado pelo ser humano e associado ao desmatamento em grande escala. Bem, primeiro, esse fogo ele vem principalmente de fora das florestas. E ele vem das áreas de pastagem que estão sendo renovadas, né? Estão sendo limpas. E esse fogo ele acaba escapando o controle, muitas vezes, e entrando nas florestas que estão nas bordas desses lugares, ou que estão sendo recém-desmatados ou queimados, né? E dependendo da condição dessa floresta, se ela já foi explorada, por exemplo, a madeira, se ela já foi queimada outras vezes, esse fogo ele vai mais longe, porque vai ter mais material combustível para queimar. E quais são os impactos das queimadas? Anne Alencar segue explicando. Quando a floresta queima, como ela não foi feita para queimar, ela tem um impacto grande sobre ela. Então, aumenta as emissões de gás de efeito estufa, deixam essa floresta mais suscetível a outros incêndios e acaba, com o passar do tempo, impactando a biodiversidade também. Então, tem um efeito na biodiversidade e tem um efeito sobre a vida das pessoas. Nesses dias que a Amazônia bateu recorde de focos de calor, que representam as queimadas, Manaus ficou com um ar, assim, muito ruim. Um ar não recomendável para ser respirado pela Organização Mundial de Saúde. Assim como Acre, Rio Branco, Porto Velho, né, todas as grandes cidades do oeste da Amazônia sofreram com isso. E isso a gente está falando de grandes cidades da Amazônia, né? A zona rural também sofre com isso. Além do fogo, o desmatamento na Amazônia também cresceu. Em agosto deste ano, a derrubada da floresta explodiu. Foram derrubados 1.661 quilômetros quadrados de floresta, um aumento de 81% em relação a agosto de 2021. O Pará é um dos estados que mais desmatou a Amazônia em 2022. O desmatamento e os incêndios florestais dispararam durante a gestão do governo Bolsonaro. Desde que o presidente assumiu o cargo em 2019, o desmatamento da Amazônia aumentou 75% em comparação com a década anterior. Quando nós observamos o que aconteceu com o aparato do Estado, que era responsável por fazer a lei valer, né?
a lei, enfim, de não desmatar terras públicas, de não invadir terras indígenas, quando a gente vê que os órgãos que cuidam disso estão altamente sucateados, sem o pessoal necessário para fazer as operações, né? Uma redução de operações, redução normativa para que as multas, né, sejam de fato aplicadas, uma anistia, um determinado tipo de anistia de algumas multas, né? Que é esse acordo sobre as multas. Então, várias modificações na legislação que indicaram uma flexibilização nesse processo. Então, a gente tem órgãos sucateados de pessoas, de orçamento, inviabilizando o número de operações, e quando essas operações são feitas, as pessoas são exoneradas, né, porque fizeram as operações, e essa sensação de qualquer coisa pode, ela se reflete na ilegalidade do desmatamento, que, infelizmente, domina a Amazônia, né? Grande parte do desmatamento que ocorre na região não tem licença, né? Não tem registro de licença, ou seja, o desmatamento na região tem indícios de ilegalidade muito altos, né? De acordo com o mapa biomas, acima aí de 90%. Então, essa sensação de impunidade, ela faz com que realmente as pessoas comecem a desmatar, sem o medo, né, de sofrerem qualquer represália. E o cenário piorou diante das eleições. Com a perspectiva de um governo mais rigoroso, pessoas estão se apressando para desmatar e queimar sem autorização prévia, como avalia a Anne. Numa eleição em que você tem esse contexto atual e a possibilidade de uma mudança futura para uma coisa que surtiu efeito no passado, né, e que reduziu o desmatamento, que trouxe governança para a Amazônia. Então, pode ser que esse sentimento de, olha, então vamos logo fazer o que tem que fazer, para que, se mudar esse contexto, a terra já vai estar arrasada, né? Então, eu acho que isso pode estar passando, sim, na cabeça dessas pessoas. Frente a esse cenário preocupante para a Amazônia, o que esperar do novo governo eleito no último dia 30 de outubro? No seu primeiro pronunciamento após as eleições, o presidente eleito do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, renovou seus compromissos com os povos da floresta e com a proteção da Amazônia. O Brasil está pronto para retomar o seu protagonismo na luta contra a crise climática, protegendo todos os nossos biomas, sobretudo a floresta amazônica. Em nosso governo, fomos capazes de reduzir em 80% o desmatamento da Amazônia, diminuindo de forma considerável a emissão de gases que provocam o aquecimento global. Agora, vamos lutar pelo desmatamento zero da Amazônia. O Brasil e o planeta precisam de uma Amazônia viva. Uma árvore em pé vale mais do que toneladas de madeiras extraídas ilegalmente por aqueles que pensam apenas no lucro fácil, às custas da deterioração da vida na terra. Quando uma criança indígena morre, assassinada pela ganância dos predadores do meio ambiente, uma parte da humanidade morre junto com ela. Por isso, vamos retomar o monitoramento e a vigilância da Amazônia e combater toda e qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração, extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Ao mesmo tempo, vamos promover o desenvolvimento sustentável das comunidades que vivem na região amazônica. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem destruir o meio ambiente. Temos compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a biodiversidade. Nós queremos a pacificação ambiental. Não nos interessa uma guerra pelo meio ambiente, mas estamos prontos para defendê-lo de qualquer ameaça. E com este pronunciamento e olhando para o futuro, terminamos este episódio da Rádio da Proíndio. Obrigada pela companhia e até o próximo programa.